Eu queria convidar você, meu irmão, depois de ouvir um canto lindo como esse, a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, do verso 1 a 9. Para você que está chegando na nossa igreja agora, você que é novo crente, está lá no início da Bíblia, viu? Procure o seu índice. Josué capítulo 1. Nós vamos falar sobre conquistando as promessas de Deus para a sua vida. Conquistando as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Diz assim, eu vou ler o primeiro verso, e quando eu pedir para a igreja ler, a igreja fica atenta para a igreja orar, ok? Para a igreja ler. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Podem ler, igreja? Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Igreja? Só os homens, os 6. As mulheres, o verso 7. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A igreja, verso 9. Vamos orar, irmãos. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, por nos estimular, nos encorajar e estar junto de nós todos os dias. Muito obrigado por tudo, Pai, pelo que nós já ouvimos cantado, pelas nossas orações que foram ouvidas no teu trono. E, Pai, nós queremos nesse momento glorificar o teu nome, dizendo as coisas que tu já colocaste em meu coração, e que em nada eu venha te atrapalhar. Pelo contrário, que as pessoas possam entender a tua mensagem, a tua palavra, e elas possam sair daqui edificadas, estimuladas a batalhar e vencer e conquistar as promessas que tu tens para cada uma delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nosso pastor está lá também no retiro de homens. Logo mais à noite ele estará conosco no culto também das 18 horas. E a mim me foi dado o privilégio, mais uma vez, de falar e tratar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. O livro de Josué é um livro que eu poderia dizer que nós estamos chamando de vamos começar de novo. O povo já havia experimentado todo o poder de Deus. Deus passou pelas pragas no Egito, abriu o mar vermelho e fez o povo caminhar sobre o deserto, de dia com
coluna de fumaça, uma nuvem, e à noite todo o acampamento sendo iluminado por uma coluna de fogo, um dos maiores postes elétricos da história desse mundo. Esse Deus que não precisaria e não precisa de nos dar provas de que Ele existe, que é poderoso e que faz de tudo e nos dá todas as instruções possíveis. Esse Deus fez a si mesmo desse jeito com o povo de Israel. Moisés não foi chamado por Deus e foi para o Egito desprevenido. Ele não foi como quem diz: eu não sei o que eu vou encontrar lá. Se você olhar atentamente, Deus diz tudo para Moisés que vai acontecer no Egito. Ele diz que a serpente, a sua vara terá que se tornar como serpente. Ele diz que as pessoas não vão acreditar e ele precisará fazer maravilhas. Tudo Deus orientou Moisés para que Moisés passasse a ter como servo dele a convicção de que tudo que estava acontecendo já estava previsto com Deus. Deus, já dissemos isso em vezes anteriores, não é um Deus que é surpreendido. Ele não é surpreendido de maneira nenhuma, em tempo algum. Mas o povo de Israel não conseguiu passar pelo deserto. Não obstante o fato de Deus ser alguém espetacular, maravilhoso, bondoso, orientador, o povo acabou não obedecendo ao Senhor Deus. E o resultado final foi que o povo não entrou na terra prometida. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida: Josué e Caleb. E estes exatamente entraram pelo motivo diferente daqueles que não entraram. Aqueles que não entraram não creram em Deus. Aqueles que não entraram não obedeciam à lei de Deus. Aqueles que não entraram não queriam saber de Deus. Somente quando Deus mandava o chicote é que aquelas pessoas acabavam crendo e obedecendo. Nem mesmo o grande Moisés pôde entrar na terra, porque desobedeceu a Deus, ferindo a rocha na segunda vez, quando apenas deveria falar a rocha. E aqui diante de nós, as gerações se passaram, só restou os filhos daquela geração. E agora, diante da terra prometida e a geração vencida, Deus convoca a Josué para dar novas instruções. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse hoje aqui, nessa manhã, é de que é possível fracassar, é possível errar. Isso é coisa de ser humano. Nós muitas vezes erramos, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus planejou para nós fazermos. Às vezes e muitas vezes dá tempo de nós nos corrigirmos e voltarmos ao caminho que Deus nos mandou percorrer. E quando nós não fazemos isso, Ele simplesmente deixa o tempo passar e nós acabamos por perecer. Diante de nós, Ele convoca Josué para uma nova etapa, uma conquista. O povo precisava voltar, por exemplo, a ter confiança no seu líder, já que Josué não fez assim um milagre nenhum até então. E Deus convoca Josué e diz: Josué, vamos retomar o nosso plano. E a primeira coisa que eu posso entender é que isso precisa ser aplicado na minha vida. Se porventura a palavra de Deus for só um livro de história para cada um de nós, nós vamos desperdiçar muitas lições da nossa vida. Mas quando nós trazemos isso para cada um de nós, nós começamos então a ter uma ajuda sobrenatural da parte de Deus. E na aplicação cabe a mim perguntar, eu já comecei, se vocês não perceberam, o que você pretende conquistar? Ou o que Deus gostaria que você pensasse em conquistar?
Alguns disseram aqui, por exemplo, uma casa, um carro. Mas dentro dessa nova circunstância, você vai pensar: pastor, eu gostaria muito que o meu marido se convertesse. Eu gostaria muito que a minha esposa se convertesse. Eu gostaria muito que meu filho se convertesse. Outros poderiam dizer: pastor, eu estou torcendo para tal pessoa e tal pessoa se reconciliar com Deus e voltar a ser aquilo que ele foi um dia. É uma hora oportuna para a gente pensar nessas circunstâncias. É um tempo certo para nós pensarmos assim. Em nossa igreja sempre vejo o nosso pastor, os pastores de nossa igreja já estão acostumados a fazer o mesmo, de dar a oportunidade às pessoas de tomar a decisão de se reconciliar com Deus e de entregarem também a sua vida para Jesus Cristo. Alguns outros pastores acreditam ainda e acrescentam: quem quer se batizar é hora de você começar, porque há pessoas que já receberam Jesus Cristo, mas ainda não tomaram a iniciativa, por exemplo, de se batizar. Então ele acrescenta esse apelo à igreja. Na verdade, nós como pastores nos sentimos honrados por Deus, privilegiados de poder fazer isso publicamente a um grupo maior. Então a primeira mensagem, a primeira parte do que nós podemos entender é que Deus já está nos orientando a ter um plano de continuidade. Pode ser que você já tenha tentado alguma coisa e não tenha dado certo. Quem aqui já tentou alguma coisa que tentou e não deu certo, mas não sai do seu coração? Já tentou? Olha, eu acho que Deus está dizendo para você uma coisa boa hoje. Talvez seja a hora de você voltar ao ataque. Voltar a dar início àquilo que Deus já colocou no seu coração. Não pense que é tarde demais, porque Deus tem algo para fazer. Lembra do povo de Israel que acabamos de ler? Por certo, aquela gente, aqueles filhos da geração que passou, talvez estivesse dizendo assim: rapaz, como é que vai ser? A terra está lá, Deus nos deu a terra, e até agora nada, nós não fomos até lá. Não há uma direção de Deus para nós reiniciarmos a história que ficou paralisada após a morte, após Moisés, após chegarmos aqui, após a incredulidade do povo. Então é uma espécie de plano B da parte de Deus para continuar a obra que Ele quer continuar. Eu vejo algumas coisas boas para a gente aqui, como por exemplo, o próprio pequeno grupo que nossa igreja tem enfrentado hoje, não é verdade? Talvez o seu pequeno grupo não tenha sido assim, aquela continuidade, mas você precisa voltar ao pequeno grupo. Quem ainda não está no pequeno grupo, devia dar uma chance para Deus fazer um pequeno grupo na sua história e na história da sua casa, porque Deus quer começar uma obra maravilhosa do nosso meio, na sua vida. Eu queria te estimular a isso hoje, nessa manhã. O plano A de Deus é Moisés, o plano B é Josué, a continuidade de tudo aquilo que Deus planejou para o povo de Israel, que na verdade, você sabe muito bem, não é povo de Israel. Deus não amou só Israel, Deus amou o mundo. Então isso é uma história que nos afeta diretamente, se você não sabe. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2 diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Nós precisamos cuidar de dar continuidade à obra. Sabe, se você está, por exemplo, num pequeno grupo, está na hora de você escolher, e você é o líder, alguém para ser um líder auxiliar. Não porque você vai morrer como Moisés, mas que você precisa dar continuidade, o trabalho precisa ser continuado, e você é alguém especial que Deus reservou para isso. Então ter um pequeno grupo sem ter um líder auxiliar não é sábio, não vem da parte de Deus. Deus quer que a gente tenha uma pessoa para nos ajudarmos e darmos continuidade. Paulo chega a dizer para Timóteo: capacita alguém que seja capaz de ensinar a outras pessoas. E aí você pode perguntar: está vendo, pastor, eu não sou capaz. Mas o capaz aqui são de pessoas capacitadas. Talvez você não seja capacitado a ser isso, mas você pode se tornar alguém que pode aprender e ser capacitado definitivamente.
Talvez estejamos falando, por exemplo, de buscar ajuda para você aprender a respeito do seu novo desafio. Eu conheci já uns 3 anos atrás, já falei aqui para os irmãos publicamente, um homem chamado William Douglas. Quem já ouviu falar de William Douglas? Levanta sua mão assim. William Douglas é juiz federal. Ele fez vários exames, diz ele que ele fez vários concursos. Então ele faz uma relação de concurso e diz: eu fiz concurso para isso, eu fui reprovado, fiz para aquilo outro, fui reprovado, fiz aquilo outro, e finalmente fiz um outro curso e também fui reprovado. E aí diz: eu sei ser reprovado, diz ele. Hoje ele é chamado do guru dos concursos, um homem conhecido, juiz federal da 4ª Vara em Niterói, 1ª vara em produtividade em nosso estado. As pessoas querem saber como é que ele consegue isso. Então, estar reprovado não significa que você tem que desistir. Se aconteceu com você que você precisou desistir, não fique pensando que você deve levar essa decisão avante e continuar desistindo. Mas você precisa se preparar. E às vezes você precisa se preparar com a ajuda de outra pessoa, né? Ou seja, pessoas que possam te ajudar. O próprio Senhor Jesus disse isso para a gente. Ele disse assim: fazei discípulos, não é verdade? Ele está querendo dizer o que com isso? Passa o que eu te dei e ensina para outra pessoa. Preparando líderes e se preparando. Deus não disse para Josué: Josué, prepare os outros porque você está preparado. Gosto muito da primeira igreja batista de Irajá. De vez em quando nós vamos a algumas conferências, alguns congressos. É a igreja cuidando de nos preparar e de nos capacitar. E Deus fala assim com Josué, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Se fosse uma obra só de Deus, Ele não precisaria mandar nos preparar, não é verdade? E diz assim: olha, fica tranquilo porque eu vou fazer tudo. Mas Deus nos manda preparar. Preparar-se é algo especial de Deus. Você não pode abrir mão da sua capacitação. Eu vejo algumas pessoas, ou penso que vejo algumas pessoas sentadas numa rede esperando a bênção chegar. Irmão, quem fica deitado na rede esperando a bênção chegar, nem é baiano. Porque baiano mesmo vai à luta. Mas se você ficar na rede esperando a bênção, eu digo para você de carteirinha, não vai chegar. Tem gente que vai fazer uma prova, isso é até uma palavra também do próprio William Douglas. A pessoa vai fazer uma prova e ele espera que daqui a pouco um anjo do céu venha com a cola. Toma, pode marcar o X onde você quiser. A pessoa não quer estudar. Como é que você vai passar se você não estuda? Como é que você vai levar adiante algo que você não está preparado para levar? Chega a ser um risco Deus dar a você uma função que você não está capacitado para exercer. Então Deus não pode fazer isso. Você precisa querer e desejar algo para a sua vida. E você precisa estar motivado para isso. E uma das maiores motivações é quando a gente sabe o que a gente vai falar. Uma das maiores motivações é quando você está preparado para realizar o trabalho. Nós sabemos, por exemplo, que nem sempre estar preparado, muito preparado, pode garantir um sucesso. Eu sei, por exemplo, de pessoas com o seu currículo, tem a sua capacidade muito exacerbada, é alguém especial, mas o caráter da pessoa acaba dispensando ela. As pessoas dizem: esse sujeito eu não quero aqui na empresa. Estão preparadas, estão capacitadas, mas o seu caráter é algo que afugenta as pessoas. Quem cuida de caráter é Deus. Você tem que se submeter a Deus para isso. Há algumas pessoas que querem ser alguma coisa que nunca vão ser, irmãos. William Douglas, me permita me falar mais uma vez dele, diz que tem muita gente infeliz pensando em tudo que não tem, pensando em tudo que nunca vai ter, e essas pessoas normalmente são infelizes. Elas passam a vida pensando naquilo que elas não têm. É por isso que os mandamentos dizem assim: não cobiçar. Não cobiçar.
Para de ficar vendo o que os outros têm e centralize em você, naquilo que você pode ter. Se você começar a pensar nas coisas que você não tem, você vai viver uma vida dizendo que você não tem, tadinho de mim, que ninguém me ajuda. Quando você poderia construir isso. William Douglas diz que a psicologia, e a psicologia associada aí à palavra de Deus, pode perceber isso. A ciência, a psicologia é uma ciência que diz que dá uma receita para as pessoas ser felizes. E a receita é essa aqui: para ser feliz, segundo a psicologia, você precisa andar com gente feliz. Para você ser feliz, você precisa andar com gente feliz. Está errado isso? Não tem nada de errado. Pastor, está errado andar com pessoas tristes? Não, nós precisamos ajudar pessoas tristes. Precisamos orar com elas, caminhar com elas. Mas se você quer ser realmente feliz, você tem que estar do lado de alguém que possa te colocar para cima também. Quando eu era menor, eu não sei nem se esse desenho tem mais, que eu não vejo desenho, mas o pessoal que é da minha idade, assim, 55, 54, vai lembrar de um desenho que era de uma hiena, e ela dizia assim: ó dia, ó mês, ó azar. Rapaz, como tem gente de 55 aqui? Gente, tem gente que só pensa no pior. Tem gente que só pensa que vai dar errado. Ela não arrisca nada. Faz a inscrição para o concurso. Não vou passar. Dá vontade de pegar o sujeito pelo pescoço e ir apertando gradativamente. Mas é claro que a gente não vai fazer isso porque nós somos crentes, mas que dá vontade, dá. Tem gente que gosta de ficar infeliz. Ela não acredita na sua felicidade, mesmo quando Jesus diz: olha, eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. As pessoas não percebem isso. A segunda coisa que a psicologia fala é que você precisa ser muito próximo disso que nós acabamos de falar, otimista. Pensa que vai dar certo, gente. Nossa igreja teve a aquisição desse patrimônio aqui do lado, acreditando que vai dar certo. Algumas pessoas tentaram comprar. Vai dar certo. Vamos tentar também. Vamos conseguir. E quando o pastor conversou com a pessoa falou assim: a minha mãe ia nessa igreja aí. Se eu tiver que vender mesmo, vai ser para essa igreja. Mas nós só soubemos disso por conta do otimismo, da fé, da crença. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé. É uma espécie de otimismo. Vai dar certo. Deus vai te abençoar. Deus está com você. Se Deus é por nós, precisamos de mais mensagem de otimismo do que essa. É Deus encorajando a gente. É Deus falando para Josué: eu estou contigo, não te mandei, vai firme. Aí você vem com aquele pessimismo: não vai dar certo. Não vai dar certo. A terceira coisa que a psicologia diz é: aprenda a lidar com o que pode e com o que não pode. Tem coisas que a gente não pode, irmãos. Tem coisas que a gente pode. Eu não sei se você está conseguindo encaixar os planos de Deus na sua vida. Estão conseguindo? Porque olha só, Deus espera de nós que a gente faça isso para tudo. Se você quer fazer um concurso, tem que estudar. Se você quiser conseguir uma casa e não tem dinheiro, você tem que buscar um outro meio, um plano B. Não é assaltar, nem roubar. Você pode pedir a Deus, e Deus consegue um lugar, um espaço para você, na sua forma de ser. Deus não vai deixar. Você não pode, por exemplo, eu estou duro, eu não posso chegar e convidar minha esposa para nós comprarmos uma casa na Vieira Solto. Ou posso? Você está me entendendo? Isso não é otimismo, isso é utopia.
Nós não estamos falando de teologia da prosperidade, mas se você for uma pessoa pessimista, não tem em você o caráter de Deus, porque ninguém melhor do que Deus para nos fazer otimistas. Sabe o que Ele nos propõe? Céu! Ele diz que nós nunca mais vamos chorar, não vai haver cortejo fúnebre. Sabe o que é isso? É uma mensagem de otimismo de Deus, é uma realidade de Deus. A quarta coisa é, nós precisamos ser pessoas generosas. As pessoas generosas são mais felizes. A Bíblia diz isso, diz, melhor coisa dar do que receber. Eu trabalho com muitas pessoas que vêm receber. Ação social é uma coisa assim. E eu procuro falar para elas que elas têm que buscar dar. E elas podem dar mesmo no pouco que elas têm. Uma senhora me perguntou, como é que eu vou dar o que eu não tenho, pastor, o que eu tenho pouco? Ele vai dizer que você nunca deu uma colherzinha de açúcar para sua vizinha, que você ganhou. Ah, isso já aconteceu. Olha só, você está sendo generosa com o pouco que você tem. Não tem coisa melhor para Deus do que você ser generoso com as pessoas. Amar o próximo como? Isso significa servir a pessoa, ajudar pessoas. Da maneira que você puder ajudar. Agora, a Bíblia chega a dizer que quem não ajuda as pessoas comete pecado. Você pode ajudar e não ajuda, comete pecado. E a expectativa de Deus em nós é que a gente faça isso sorrindo, com alegria. Precisamos ser mais generosos. Precisamos cuidar mais das pessoas. E o quinto elemento para você ser feliz, segundo a psicologia, e nós estamos acompanhando que Deus está junto desse negócio, e só por isso apresentei à igreja, diz, lute por algo que seja maior do que você. Lute por algo que seja maior do que você. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando lutamos por coisas do mesmo tamanho que a gente, não tem luta nenhuma, não é verdade? Gente, eu estou lutando para quando sair aqui do culto, pegar um carro e ir para casa. Não tem nada de anormal nisso. Mas não é só nessa questão de você buscar algo maior. Pela última vez eu quero fazer uma referência ao William Douglas. Ele conta uma ilustração onde 3 operários estavam construindo uma grande obra na França. Eles tinham o mesmo salário, a mesma função, e ele perguntou para o primeiro, por que você está trabalhando aqui? E o primeiro respondeu, muito parecido com muita gente, estou aqui enchendo o bolso daqueles capitalistas, que estão me explorando. Gente, a pessoa que trabalha desse jeito, hein? Será que você tem trabalhado assim, na sua empresa? Trabalho aqui para encher o bolso desse meu patrão. Ele ganha muito, eu ganho uma miséria. Ele está me explorando. Talvez o teu patrão já tenha percebido isso em você. E aí ele não vai dar nada para você. O segundo operário diz aqui, estou trabalhando para sustentar dignamente a minha família. Começou a melhorar. Não é verdade? Ele pode nem gostar muito do que ele faz. Talvez não goste muito do salário que ele tem, mas ele tem uma causa maior do que aquele outro, do que aquele primeiro. E aí, perguntaram ao terceiro operário, pelo que você está trabalhando aqui? Estou construindo um dos maiores monumentos da França. Eu faço parte desse projeto. Mudou ainda mais, né, gente? Quem é que tem a chance de ser mais feliz? O primeiro ou o último? É o último, claro que é. Irmãos, nós precisamos ter uma participação naquilo que a gente vai fazer. Nós precisamos nos preparar para isso. Olha o que Deuteronômio 8, 17, 18 diz. Preste atenção. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor,
o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Aleluia, glória a Deus. A salva de palmas para o Senhor Deus aí. É Ele quem faz isso, é para Ele. Às vezes o pessimista não vai conseguir nunca isso, gente, porque ele não consegue enxergar a mão de Deus ajudando a ele. E assim a pessoa vai continuar super infeliz. Outra coisa que nós queremos falar é sobre treinar melhor a sua performance. Eu quero voltar a esse ponto sobre o treinamento de capacitação. Irmãos, eu não sei quanto você já fez um treinamento da sua vida. Nós chamamos isso de rever a visão. Nós estamos sempre aprendendo que nós precisamos rever a visão. Nosso pastor está sempre falando de revendo o pequeno grupo. Basicamente nós vemos a igreja para rever a visão todo domingo, para a gente não sair da visão de Deus. E na mesma sorte na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Ontem eu fui jogar um boliche com a família. Alguns riram de mim, mas eu venci. Derrubei todo mundo. 2 strikes, só 2, porque eu não tenho a capacidade. Mas para o grupo com o qual eu estava competindo era melhor. Gente, nós precisamos treinar. Você precisa rever. Você faz medicina, tem que estudar, continuar estudando, continuar lutando. Você faz contabilidade, você precisa se habituar e rever os novos conceitos. Você faz assistência social, você tem que trabalhar para conhecer um pouco melhor sobre os lugares onde você vai poder mandar pessoas. Você precisa treinar. Você precisa conhecer. Se você fica parado num canto, você não vai conseguir progredir nunca. Deus não vai aprovar isso. Há uma ilustração em que as pessoas iriam procurar 2 médicos nas cidades que operam. O primeiro médico, homem crente, temente a Deus, homem de oração. Toda vez que ele vai fazer oração, uma operação, ele ora a Deus, pede a Deus que Deus o abençoe. Mais de 10 pessoas que ele opera, 9 morrem. Você quer operar com ele? Não, né? Mas na cidade tem um camarada que não gosta muito de Deus. Ele nem crê em Deus. Mais de 10 que ele opera, 10 vivem, sobrevivem. Você vai entregar? Vai se entregar para operar a quem? Ao crente temente a Deus? Ou aquele ateu? Irmãos, Deus abençoa o trabalho das mãos de qualquer pessoa que trabalhar. Nenhum dos servos dele foi chamado, praticamente nenhum, foi chamado quando não trabalhava. Deus está sempre chamando aqueles que estão ocupados, trabalhando. Olha, eu quero você na minha obra. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Somos nós mesmos quem vamos afiar um outro, irmãos. Usam a internet, irmãos, escutem pregações, escutem orientações. Você quer melhorar espiritualmente? Lê, estude, faça estudo bíblico. Eu não sei porquê, mas as escolas bíblicas dominicais do país inteiro cada vez vão mais murchando. Parece que as pessoas não estão interessadas em treinar. Isso é uma pena. Aí a qualidade do conhecimento das pessoas fica difícil. Um rapaz me perguntou uma vez: pastor, o senhor conhece essa determinada doutrina? Não vou falar aqui para não haver problemas de ética. Eu disse: rapaz, eu conheço, mas eu não concordo com ela. Mas como? Eu falei: então, se você concorda, você me mostra na Bíblia. Eu gostaria muito de ter uma exposição assim junto de você. Aí eu também não sei como falar para o senhor, não.
Então, se você não consegue defender a sua fé, como é que você vai defender o seu emprego? Não é verdade? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Curse uma faculdade, irmãos. Agora, eu fico preocupado com pessoas que têm um monte de faculdade. Eu fico preocupado com gente que tem um monte de faculdade e às vezes ainda lança no currículo. A maioria dos irmãos sabe que eu já fui contador, já trabalhei muitas vezes em recursos humanos. E quando a pessoa me mandava um currículo com muitas faculdades, o meu primeiro pensamento é o seguinte: ela ainda não sabe o que quer. Faça pelo menos um currículo direcionado. Se você cursou, por exemplo, assistente social, então, se você vai se candidatar para isso, coloque o seu curso, a sua faculdade. Se você estudou contabilidade, se formou em contabilidade e a sua vaga é para contabilidade, coloque aquilo lá, esquece as outras faculdades. É preciso que a gente tenha irmão, é preciso focar naquilo que você está tendo. É preciso você fazer isso. 2 Timóteo capítulo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na vida secular, você também pode pensar da mesma maneira. Imaginou um advogado e você vai lá com a sua causa trabalhista, ele pega o Código Civil. Tem que pegar a CLT, meu camarada, né? Existe gente assim. Outra coisa que a gente precisa examinar aqui: foque no alvo a ser conquistado. Prepare-se para atravessar o rio Jordão. Qual é a extensão da terra? O que Deus estava chamando o povo para conquistar. Não disse para você que Deus contava tudo para a gente? Ele chega para Josué e fala assim: ó, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrate, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Hoje, irmãos, isso é o território que Israel ocupa, mais a Palestina, mais a Cisjordânia, mais a Jordânia Ocidental, mais o sul da Síria e o sul do Líbano. Infelizmente, Israel não ocupa a terra que Deus deu para eles. Pelos motivos que você pode ler e conhecer mais, principalmente por não obedecer a Deus. Israel não conquistou, tinha força, tinha estratégia, tinha o Senhor do seu lado, mas Israel não conseguiu. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que nós vamos conquistar. Irmão, não adianta você almejar ser alguma coisa e estudar outra. Eu quero ser oficial da aeronáutica. O que você está estudando? Estou estudando bacharel em teologia. Estou dizendo que seja errado alguém não estudar, não estudar teologia, mas foque naquilo que você está querendo, gente. O que você está querendo da vida? O que Deus está falando ao seu coração? Deus precisa de gente na aeronáutica, na marinha, no exército, precisa de gente nos hospitais, nas enfermarias. Deus precisa de gente em todo lugar. Deus tem gente no presídio. E às vezes, por desobediência, alguns vão até para a sarjeta. Deus precisa de gente em todos os lugares. Então você precisa só focar naquilo que Deus tem para realizar através de você. E se você está no caminho certo, não adianta você saber, eu preciso estudar, mas na verdade, a rigor, você está na rede, internet, você só está vendo bobagem na televisão, ou você está vendo só bobagem no seu trabalho, no seu dia a dia. É preciso focar nisso. O que você precisa saber para capacitar? Falando de pessoas, eu gosto de falar mais sobre pessoas, porque eu conheço mais pessoas. Como pastor, eu quero falar um pouco da minha profissão, mas eu queria que você colocasse dentro da sua profissão.
falando de pessoas, o que fazer com elas. Lucas 9,19 tem uma pergunta, uma colocação de Jesus. Jesus fala assim: o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer o que as pessoas diziam para eles. E Jesus perguntou para eles: o que vocês dizem para elas e para mim? Quando você não sabe, você precisa perguntar. Eu vou lidar com uma pessoa que eu não sei, que eu não conheço, eu começo a fazer perguntas. Costuma frequentar alguma religião? Cara, o senhor costuma frequentar alguma religião? O senhor acredita em céu, inferno? O que você acha que uma pessoa precisa fazer para ir para o céu? Esse tipo de coisa que eu falo com eles. O que você precisa saber para conhecer e chegar na profissão que Deus tem para você? Mateus 4 diz assim: Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O que ele está dizendo com isso, Deus? Jesus está dizendo assim: olha só, você que é pescador, você lança minhoca para pescar tubarão? É aquilo que eu falei agora há pouco para você. Você quer ser uma coisa e está estudando outra. Cada peixe tem o seu gosto natural. Tem peixe que só vai pescar com camarão. Quem gosta de camarão aí? Está vendo? Se o marido quiser agradar, dá camarão para ela. Né? É isso. Deus diz assim para Josué: seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Seja forte e muito corajoso. Os desafios virão e é preciso ser forte. Eu fico preocupado com as pessoas que desistem rápido. Você desiste rápido? Eu não vou nem perguntar. Não levanta a mão, não. Mas Deus te chama, te dá uma proposta e você, não deu. Desisto. Você desiste rápido na hora que tem um pacto com Deus de santidade, e aí você tem aquela vontade de ir lá na internet ver aquela bobagem. Aí eu digo para você: desistiu rápido, não foi? É isso que Deus está falando para Josué aqui, está dizendo para mim, está dizendo para você: seja forte, seja corajoso, não desista muito rápido da missão, mergulhe de cabeça na sua conquista. O que está te faltando? Mas eu não estou entendendo, Deus. Você gasta tempo em entender? Não. Então, como? Então, o seu principal foco é conhecer a vontade de Deus na sua vida. Se você não prestar atenção em Deus, você vai desperdiçar essas bênçãos. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, ou seja, busque santidade, irmãos. E a lei aqui é uma referência que ajuda a impulsionar as nossas conquistas. Quando ele diz não cobiçar, ela não está dizendo só para você não cobiçar, mas para você conquistar as coisas suas. Quando ela diz para você não roubar, ela está dizendo: vai trabalhar, conquiste. E você com você. Não precisa você ficar olhando dos outros. Eu posso te dar isso. É mensurável. É aquilo que você pode. Quando ela diz não matarás, quer dizer também para você viver uma vida abundante, não uma vida relaxada. Se você não quer trabalhar, não vai conseguir nada, porque Deus não abençoa gente que não quer saber de nada para trabalhar. Quantas pessoas às vezes me pedem uma ajuda, e o que eu percebo é que elas querem trabalhar, não querem trabalhar, elas querem de graça, querem viver de graça. Isso não é um privilégio só de pessoas da comunidade, não. Às vezes até na igreja tem algumas pessoas assim. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 diz:
deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Eu estou caminhando para o final. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quer dizer, não se ache todo certinho. Olha, irmão, tem gente que é difícil de lidar porque ela acha que ela é certinha. Já lidou com gente assim? Uma das maiores argumentações, eu já disse isso aqui, das pessoas não crentes, quando nós vamos evangelizar, é dizendo assim: você é crente, você é legal e eu sou horrível. Muitos de nós nos posamos de pessoas infalíveis, absolutamente correta, que não pecamos, enquanto a palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Você não pode seguir a lei como sendo o juiz. Está me entendendo? Por isso que não pode seguir nem para a direita nem para a esquerda. É naquele prumo ali, é aquela reta. Quando você for assim querer cair para a direita, você vai dizer: eu também sou pecador, deixa eu voltar, deixa eu ser mais ameno com a pessoa. Quando você começa a sair para a esquerda, não, também não posso não, tenho compromisso com Deus, não posso fazer essa bobagem. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não ache perfeito, ache um ponto perfeito para você ser alguém que pode superar a sua vida, o seu caminho. Não se torne uma pessoa insuportável. Seja justo com as pessoas. Eu fico muito triste quando ele começa a dizer que ele é isso. Eu sou um cara correto, eu sei fazer tudo isso, eu sei fazer aquilo, eu sou bom. 80% das pessoas, eu já disse, irmão, me permitam repetir, elas não precisam de Jesus para ir para o céu, porque elas são boas pessoas, elas fazem o bem, elas ajudam o próprio, elas não roubam, não matam, não traficam. Mas o parâmetro de Deus não é esse. O parâmetro de Deus é a lei. E quem não tem Jesus será avaliado pela lei. E aí as pessoas estarão perdidas diante disso. Repasse a visão, falamos isso hoje já aqui. Sempre pense na palavra. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Tudo que está escrito. Irmãos, nós precisamos estar repassando isso. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Dê testemunho, gente, para falar para alguém de Jesus. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não fica meditando naquela imagem do vídeo de dia e de noite. John Piper diz que o WhatsApp, o Facebook serão graves acusadores nossos quando nós dissermos assim: eu não tive tempo para orar, eu não tinha tempo para fazer essas coisas. E o nosso inimigo mostrará para a gente o nosso tempo gasto com o Facebook e o WhatsApp. Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quem quer ser bem-sucedido? Levanta sua mão aí. Então você tem que fazer isso. Nós vivemos um momento de Olimpíadas e uma grande expectativa de sermos medalha de ouro finalmente no futebol. Bem, finalmente nós conseguimos, desesperadamente, sofrendo. Tomei uma providência enérgica: eu não vou assistir.
está louco? Problemas de infarto, morreu por quê? Estava emocionado com alguém? Não, assistindo os pênaltis. Olha que ridículo para mim, gente. Não é verdade? Não, deixa lá acontecer. Vamos jogar boliche. Na hora do boliche, aquele negócio. Que negócio é esse? As pessoas vivem expectativas. Só o Brasil se preparou, gente? Não, né? Não foi só o Brasil que se preparou, as outras seleções se prepararam muito, se dedicaram muito. É por isso que elas choram quando perdem. Um trabalho imenso desperdiçado na mente delas. Eu tenho para dizer uma coisa para você, para finalizar a nossa palavra nessa manhã de domingo. Com Deus não será assim. Você pode se preparar, pode se capacitar, porque é Ele quem garante a vitória, é Ele quem assina embaixo. Não te mandei eu? Não dá para perder. É Ele quem nos garante a vitória. É quando você poderá dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que você pode dizer: somos mais que vencedores por Cristo. O pecado não vai mais nos abater. Estamos livres do domínio dele. Eu não tenho mais que fazer as coisas que ele me ditava para eu fazer. Eu quero orar por você hoje nessa manhã e falar com você que eu estou torcendo para que você abrace esse plano de Deus. Abrace os planos que Deus deu para Josué, que são planos que Deus está dando para você hoje nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus faça você prevalecer. Você já sabe a receita. Se ficar em casa, dormindo, esperando o emprego chegar, não vai chegar. Se você não estiver focado no seu desafio, você não vai conseguir. Se você não tiver Deus do teu lado, você também não vai conseguir. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos diante de Ti te agradecer por Tuas instruções. Nós te agradecemos por Teu amor por nós, Deus. Te agradecemos pelo Teu carinho maravilhoso. Muito obrigado por Tuas palavras. Muito bom saber que nós estamos no Teu time, ó Deus. E porque pertencemos ao Teu time, somos Teu povo, somos Tua igreja, e que a vitória já está nos reservada. A nossa medalha de ouro está pronta para estarmos junto contigo na eternidade. Deus, aqueles planos que Tu nos deste para conquistar e que ainda não foram conquistados, Deus, abençoa nossas vidas. Nós queremos conquistar, nos dá força, nos abençoa, nos dá, continua a nos dar as Tuas instruções, cada uma no seu espaço, cada um no seu momento. Glorifica o Teu nome, Deus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda não acabou não, viu, gente?